Fala, meus amiguinhos, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Paradoxo Temporal, aquela série que não tem nada de paradoxo, mas tudo de temporal. E se você parar pra pensar que o título é paradoxo e não tem nada de paradoxo, torna-se então um paradoxo, porque paradoxo como figura de linguagem é quando você coloca, por exemplo, água seca. Você fala água seca, você fala uma coisa que é molhada, você está dizendo que ela é seca. Você está juntando duas coisas que juntas não são para fazer sentido. Então, não ser um paradoxo e o título se chamar paradoxo temporal, na verdade é um paradoxo. Mas não é por isso que a série chama paradoxo temporal. Na verdade a série chama paradoxo temporal, pelo menos a parte do paradoxo, porque eu achei que seria muito engraçado esse seu nome. E aí muita gente ainda não entendeu essa série. E essa é uma das coisas que eu tenho para explicar, mas antes eu tenho alguns outros comentários para fazer. Primeiro, é muito difícil manter... Vou falar. A primeira coisa que eu me propus a falar agora tem mais a ver com a explicação do que é o paradoxo temporal, então eu vou deixar para depois. Vou falar o quê? Eu faço um bagulho, que a ideia é eu postar cada vez mais distante, e aí eu vou ver e eu acho que eu tô usando a mesma camisa do último episódio. E aí parece que eu, sei lá, ou gravei tudo no mesmo dia ou eu não tomo banho. E as duas situações são muito horríveis de serem pensadas por vocês. Não pense nada disso. Agora, o que é o ponto 2? Que era o ponto 1 que eu ia falar. Na verdade, eu vou ter que explicar primeiro qual que é a ideia dessa série. Vamos lá. Primeiro episódio. Beleza, foi postado. No dia que o primeiro episódio foi postado, eu gravo o segundo episódio, que vai ser postado 2 dias depois, um dia depois. No dia que o segundo episódio for postado, eu vou gravar o terceiro episódio, que vai ser postado 2 dias depois. No dia que o terceiro episódio for postado... Eu tô parando pra pensar, eu acho que eu fui de 2, 4, 8, porque no episódio 3 foi lançado 4 dias depois do episódio 2. Então foi isso. Enfim. Puta merda, deixei mais confuso. Vocês me perdoam por complicar tantas coisas, eu vou tentar ser um homem mais simples. Episódio 1, beleza, gravei o episódio 2 no dia que eu postei o episódio 1. Gravei o episódio 2, o episódio 2 foi postado 2 dias depois do episódio 1 e eu gravei o episódio 3 nesse dia. O episódio 3 foi postado 4 dias depois do episódio 2 e foi gravado no dia do episódio 2. Na verdade, um dia depois. Por quê? Porque eu fui burro e esqueci. Tanto que o tema do episódio 3 é eu falando que eu fui burro e esqueci de gravar no dia. E esse aqui é o episódio 4, que na teoria é pra ser gravado no dia do episódio 3 e ser postado 8 dias depois do episódio 3. Mas qual que é a merda? Eu esqueci de novo. O episódio 3 foi postado acho que ontem. Foi postado ontem. Eu tô gravando hoje. Então assim, eu cometi a mesma burrice por 2 episódios seguidos. Então assim, em tese, uma série que parece ser fácil, porque é só eu postar, que eu vou postando cada vez menos essa série, porque cada vez mais vai demorar para o próximo episódio, e aí que entra a questão temporal do negócio. Uau! Sem paradoxo, por acaso? Na verdade, a porra do paradoxo tá no fato de que em determinado período vocês vão receber um vídeo que foi gravado 1 mês antes, mas... E depois 2 meses antes, e depois 4 meses antes, e depois 6 meses antes, né? Interessante, né? Então, tipo, vai ter um vídeo, vai estar ali uma série de vídeos que eu vou estar postando daqui a um ano, e vai aparecer no meio um vídeo postado um ano antes, né? Essa é a grande brisa do paradoxo temporal, que não é um paradoxo, mas é muito temporal. Enfim, e é um paradoxo também, tá? É isso, eu espero que você tenha entendido e peço desculpas por ter quebrado a porra do propósito da série 2 vezes seguidas. Mas será que esse é o paradoxo? Bom, um abraço, viu? Eu quero que você durma bem e vire uma pessoa muito legal. Qual que é a parte boa, né? Eu vou até cortar aqui porque você que tá interessado aí na série Paradoxo Temporal já pode parar de assistir. Agora você que realmente não tem porra nenhuma pra fazer, eu vou fazer um comentário completamente relevante, mais ainda do que todos esses. O fato de eu ter esquecido e gravado um dia depois desse episódio era pra ele ser postado 8 dias depois de ontem. Ou seja, ele vai ser postado 7 dias depois de hoje. Eu vou manter
o mesmo dia que deveria ser postado. Eu só errei um pouquinho aqui na hora da gravação. Mas a ideia é ser próximo, não precisa ser exatamente no dia. Mas o ideal é que seja. Bom, significa que são 7 dias de hoje pra frente. Então fica muito mais fácil para mim, para eu saber quando eu programo o vídeo, que é sexta que vem. Então, Paradoxo Temporal 3 saiu na quinta. Hoje é sexta. É pra sair 8 dias depois de ontem. Então vai sair 7 dias depois de hoje, que é exatamente daqui uma semana, que é exatamente sexta que vem. Então, se você gostou dessa curiosidade, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e não perca